Você já ouviu falar de GitHub Actions? Não? Fique comigo nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês a como criar e configurar o seu primeiro workflow. Então, antes de tudo, já clica no gostei, se inscreva no canal e vem comigo para o vídeo. Olá a todos, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o que é o GitHub Actions e como configurar o seu primeiro workflow utilizando o GitHub Actions, tá? Então, entrando aqui na página do GitHub Features Actions, o que é o GitHub Actions? O GitHub Actions nada mais é que uma pipeline. Ele consegue automatizar o seu workflow. Então, você consegue fazer CI e CD através do GitHub Actions, Continuous Integrations, Continuous Deploy, certo? Então, ele é muito fácil você tá configurando, ele é todo programado, a gente programa ele dentro de um arquivo YAML do projeto, certo? E a gente consegue tá automatizando todo o nosso processo. Então, por exemplo, se você ver aqui no exemplo, né, ele tem um step de build, de teste e de publish. A gente vai fazer algo bem semelhante com isso nesse vídeo, tá bom? Então aqui é um exemplo de como funciona, né? Então aqui é todo através de um YAML, você programa o seu workflow e é muito bacana. Então, tipo assim, se você tem um repositório free no GitHub, você já consegue trabalhar com GitHub Actions. Claro que tem as suas limitações. Então, por exemplo, você tem um número limitado de arquivos, de minutos e por aí vai. Nessa tabelinha já explica, né? Então, aqui, free, você consegue utilizar 2.000 minutos por mês, né? Aí, se você assinar o GitHub e tudo, você tem os privilégios a mais, tudo, né? Então, assim, você consegue trabalhar em cima de um Linux, né? Então, assim, é bem bacana. Eu trabalho com GitHub Actions no meu dia a dia e vou falar para você que ajuda muito. Tem outras alternativas também. Tem o do GitLab, né? Quando você faz o push, ele já roda o workflow tudo lá do GitLab, mas o do GitHub é bem bacana. Então, vale a pena dar uma estudada nesse cara. Então, agora vamos para o que interessa. Vamos ver como que funciona ele dentro do nosso projeto. Então, vindo aqui para o projeto, eu já tenho criado um projeto Spring Boot já. Eu já deixei pré-configurado, mas a gente vai passar passo a passo para ver como que configura certinho o GitHub Actions, né? Então, aqui no projeto eu não mexi basicamente em nada. Eu fui lá no Starter, criei um projeto e pronto, tá aqui. O que importa é essa pasta aqui, ó, GitHub, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, vamos criar uma pasta chamada .github no projeto, certo? E dentro dela, vamos criar uma pasta chamada Workflows, certo? Então, dentro desse workflow, a gente consegue criar dessa pasta workflow, a gente consegue criar vários workflows. Então, aqui, eu coloquei o nome de main, tá? Porque eu vou rodar esse workflow na minha branch main, tá? Então, eu consigo declarar aqui branch main, certo? Mas se você trabalha com várias branches, você consegue estar criando para várias branches. Então, por exemplo, você trabalha com uma develop. Então, você pode criar uma develop.yaml e você tem regras específicas para a branch develop, certo? Então aqui eu vou focar somente na main, tá? E vamos lá. Então aqui on push. Então eu tô falando na instrução on push. Quando der um push para main, ele vai executar esse workflow meu, tá? Tem o de pull request também. A gente vai ver em outro vídeo como funciona. Então aqui eu tô falando qual branch que eu vou agir, vai ser a branch main, certo? E aqui eu tô colocando alguns paths ignore. Então, /github, ele vai ignorar tudo que tá dentro de ponto .github /, né? Tudo que tiver readme, essas coisas, ele vai excluir também. Esse comando aqui, workflow dispatch, lá no GitHub, eu consigo tá falando para eu trigar um workflow manualmente, tá? A gente vai ver isso na prática, tá bom? Então, aqui eu tô dando um nome pro meu workflow chamado main, e aqui a gente tem que declarar esse tag aqui, jobs, certo? Então, aqui no build, eu tô colocando assim, name build, certo? Tag build, name build. Então, aqui eu tô falando runs on. Qual container que eu vou executar? Ele sobe tipo um Docker e vai executar lá, entendeu? Então, ele vai executar dentro de um Ubuntu Lasted. Tipo, não, é um Docker, tá? Ele vai executar numa imagem do Ubuntu Lasted. Tudo isso daqui, beleza? E aqui agora eu vou declarar os meus steps, certo? O meu passo a passo, os meus comandos do que eu vou fazer no meu GitHub Actions. Então, o primeiro passo, sempre, se você trabalhar, tipo assim, de buildar o projeto perto de um CI/CD, né? Um CI/CD, o primeiro passo sempre vai ser checkout the code. Então, o que é o checkout the code?
a gente vai usar esse primeiro passo. Você sempre dá um nome pro seu passo e depois qual action que ele vai usar. Então, action /checkout v3. Então, ele vai baixar o projeto para a imagem. O próximo passo vai ser configurar a JDK 17, que é a JDK que eu estou usando no projeto. Então, se você usar a JDK 8, 11, por aí vai, você configura certinho aqui a JDK, certo? E aqui, a gente está falando qual que é a action que a gente vai utilizar. Então, a action, a gente vai setup Java v3, né? E aqui a gente consegue passar parâmetros para esse setup, né? Então eu tô falando assim, qual que é a versão do Java? Java 17. E qual que é a distribuição da Adopt, né? Eu posso usar outras, né? A Zulu e por aí vai, né? Então é só você passar aqui qual a distribuição do JDK você quer utilizar, beleza? Então aqui, próximo passo que eu vou fazer, eu vou executar um comando, tá? Então o que esse run vai fazer? Vai abrir tipo o terminal da imagem lá, né? Do Ubuntu e vai executar o comando dentro da pasta /gradle clean build. Então eu vou dar um clean build no meu projeto, na minha imagem, certo? Beleza. Igual eu vim aqui no meu console e digitar isso aqui, ó, /gradle clean build. Ele vai buildar o projeto, beleza? Show de bola. Então aqui, enquanto ele tá buildando aqui, eu vou fazer o seguinte, depois eu vou mover e renomear o artifact, tá? Então eu vou executar outro comando agora, que é cp build libs actions example 001 jar e eu vou copiar como app.jar. Então se eu vim aqui dentro da pasta build libs, tá aqui o jar, tá? Esse jar aqui, ele não vai funcionar, tá? A gente precisa usar o Shadow Jar para isso. Então, eu vou estar explicando em outro vídeo como funciona o Shadow Jar, tá? Então, aqui é como configurar ele certinho e tal. Mas se a gente tentar executar esse jar aqui, vai dar erro, tá bom? Então, a gente precisa configurar o Shadow Jar. Mas, ignorando isso por enquanto, tá? Isso aqui é mais vamos focar no GitHub Actions, tá? Então, aqui eu vou pegar esse jar que gerou aqui, certo? Dentro de build, libs, actions, 001 jar, né? Ou eu posso simplesmente também colocar isso aqui, ó, esse nome aqui, por aí vai, e copiar para app.jar, certo? E o próximo passo, eu vou fazer o quê? Save the artifact. Então eu vou salvar o artefato, né? Vou fazer o upload dele, certo? Show de bola. Então aqui eu vou usar uma action, certo? Actions-upload artifact @master, beleza? Então o que eu falo? Ó, with, certo? Passo parâmetros para essa action falando assim, qual que é o nome do artefato que eu vou criar, né? Então aqui vai ser actions example artifact e qual que é o path? app.jar. Então ele vai pegar esse app.jar que gerou e vai fazer o upload lá pro GitHub, certo? Para eu poder depois, em outro passo, pegar esse jar e fazer o deploy, executar, dar o java-jar e subir ele. Esse aqui é o meu primeiro step, né? É o meu primeiro step, né? Que é o build, certo? Então, depois que ele executar o build, ele vai fazer o fake deploy. Então, o que é o fake deploy? Eu vou apenas fingir que eu tô fazendo o deploy, certo? Então, aqui, eu vou executar também no Ubuntu Lasted, certo? E esse passo aqui, ele precisa do build estar concluído com sucesso. Então, esse build aqui needs build. Então, terminando esse passo do build, que a gente colocou aqui em cima, o nome build, ele vai executar o fake deploy, certo? Então, aí a gente entra nos steps também. Qual que é? Name, get the artifact. Então, o upload que eu fiz aqui em cima, eu vou pegar ele aqui. Show! Então, get the artifact, actions, download artifact master, né? With actions example artifact. Então ele vai pegar aquele carinha e vai baixar. E depois eu só dou um run ls para listar e o jar que tá lá, beleza? Então quando eu der push na main desse cara aqui, ele vai executar esse build, beleza? Então eu vou dar um push, eu já tenho esse repositório criado lá no meu GitHub, tá? Eu vou dar um push aqui no projeto, eu só vou colocar um print aqui, né? Então, print, né, do Kotlin. Olá, GitHub Actions, beleza? Só isso, fechou. Eu vou comitar isso daqui, né? Então, git status aqui, git add.git commit example GitHub Actions. E vou dar um git push. Agora, assim que eu der o push, vamos lá pro repositório pra gente ver como ficou. Aqui no meu repositório, se eu entrar aqui agora nesse commit, ele já vai ter trigado o meu workflow, tá vendo? Ele tá executando aqui o workflow agora, bem bonitinho. Aqui eu tava configurando o repositório, né? E aqui ele vai começar a executar os passos. Então ele colocou o passo do build, que eu configurei, que é esse daqui, certo? Cadê? Esse daqui, certo?
e depois ele vai executar o fake deploy. Então, se a gente entrar aqui, ele vai fazer todos os passo a passo, checkout de code, né? Agora ele vai executar o build with Gradle. Vamos acompanhar aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo, já clica no gostei, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Vamos continuar pro vídeo. Então, voltando aqui, ó, pro build, ó, ele começou a fazer o build Gradle, tá vendo, ó? Então, ele vai executar todo o passo a passo do Gradle. Então, deu build success, agora ele vai começar a rodar o artifact. Então é muito legal porque quando você tem o build Gradle, você tem os testes também, certo? Ele vai executar os testes também, entendeu? Então se falhar os testes, falhou tua pipeline, beleza? E agora ele tá executando fake deploy, tá vendo, ó? Então se ele vir aqui, fake deploy, ele vai dar um run ls jar, e ele vai ver que o app.jar tá aqui, beleza? Executando todo mundo com sucesso, ele deu sucesso no minha action, certo? E se vir aqui, o artefato que eu fiz o upload lá do jar, ele tá aqui, actions example artifact, beleza? Então, se eu clicar aqui, eu consigo baixar esse carinha aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido sobre como criar o seu primeiro workflow aqui no GitHub Actions. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e vai ter mais vídeos sobre GitHub Actions. Dá para fazer bastante coisinhas com esse cara, ele é muito poderoso, beleza? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!